Esse vídeo foi pensado para você que tem dificuldade nas contas mais básicas ali de matemática, nos problemas mais fundamentais, e isso trava o seu desenvolvimento, tanto na matemática em conteúdos mais avançados, quanto em outras disciplinas como física e química. Nesse vídeo nós começaremos com a soma e a subtração de números inteiros, bem do comecinho ali, para que a gente consiga solidificar todo o caminho. O meu nome é Felipe Calaça, mais conhecido como Carequinha do Enem. Tô zoando, gente. O meu nome é Caio, eu sou professor aqui do Checkmate já há 2 anos e o Felipe me convidou para fazer aqui uma série de conteúdos com vocês de matemática fundamental. Nós começaremos aqui desde o mais básico da soma e da subtração e vamos desenvolvendo por outros gargalos que os alunos têm em operações com fração, operações com decimal, que eu sei que você agarra lá na divisão, e nós vamos aí trilhando esse caminho ao longo de algumas aulas, de uma série de aulas em que a gente vai abordar esse conteúdo que gera tanta dor em tantas pessoas. Galera, é impossível estudar a matemática do Enem sem dominar esses conteúdos aqui. E eu digo dominar mesmo, tem que saber a fundo, tem que conseguir fazer qualquer tipo de cálculo. Essa parte das ferramentas que a gente chamou aqui de matemática fundamental, ela é essencial para que você consiga desenvolver assuntos mais complexos. Não adianta você querer e dominar todos os conceitos de análise combinatória se você errar uma multiplicação, uma divisão, uma operação envolvendo frações ou envolvendo números decimais. Então, essa série de conteúdos de matemática fundamental, ela é de extrema importância para que você avance no conteúdo com confiança, com domínio, e aí você vai conseguir fazer uma prova com muito mais tranquilidade. Os alunos do Checkmate já tiveram acesso a esse curso de matemática fundamental e dá uma olhadinha no que eles disseram. Então vem comigo, bora estudar, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Galera, operações com inteiros. Mas o que é inteiro, né? O que significa inteiros? O conjunto dos números inteiros, pessoal, ele é formado pelos números que a gente chama de naturais, que são aqueles números em que a gente... Vou até colocar uma reta aqui, ó. Tipo a reta numérica. Então aqui, o conjunto dos números inteiros, ele é composto pelos naturais, que são 1, 2, 3, e assim para lá já vai. E aqui, com os opostos desses naturais. A gente chama de opostos aditivos, mas a gente não precisa de falar esse nome, não. São os opostos. O oposto do 1 é o menos 1. O oposto do 2 é o menos 2. E assim a gente vai até infinito. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. E a gente precisa saber fazer todas as operações com eles. Aqui nessa aula, nós faremos a soma e a subtração desses números aqui. Pessoal, para fazer operações com números inteiros e não se confundir com os sinais, não ficar perdido ali durante a resolução dos exercícios, eu gosto de fazer uma analogia com o banco, com o extrato bancário. Pensa comigo se não faz sentido. Você chega lá e o seu saldo no banco é menos 3, ou seja, você está devendo R$3 para o banco. Aí você recebe um Pix de um amigo seu de R$5. Então, seu saldo era menos 3, você recebeu um Pix de R$5. Com quantos reais você vai ficar no banco? Com R$2, positivo. Beleza? E a mesma coisa o contrário. Se você tem R$5 no banco e gasta R$3, o seu saldo vai passar a ser de R$2. Reparem que aqui eu troquei a ordem dos números e o resultado não foi influenciado por isso. Beleza? Então era menos 3 mais 5 ou 5 menos 3. O resultado continuou sendo igual a 2. Algumas coisas que são importantes de nós nos atentarmos é quando a gente tem ali um sinal de menos que vem antes de um parênteses. O que isso significa matematicamente? Isso significa que nós tomaremos o oposto do número que vem na nossa frente. Acabamos de falar o que é oposto, né? Por exemplo, o oposto do 2 aqui era o menos 2. Então, quando a gente fizer uma operação desse tipo aqui, o que a gente vai precisar de pensar? Pô, quem é o oposto de menos 3? Pensa aí. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer 18 mais 3, que é bem tranquilinho, igual a 21. Com a mesma ideia, aqui nós pensaremos, pô, quem é o oposto de mais 1? O oposto de mais 1 é menos 1. Então, ficaremos com 13 menos 1, que é igual a 12.
Reparem que essas contas aqui nós conseguimos fazer tranquilamente de cabeça, mas nem sempre vai ser assim. E aí a gente precisa saber como estruturar ali o algoritmo passo a passo em que a gente arma, né? A gente chama de armar a conta, armar o cálculo para que a gente consiga resolver com números maiores também. Então deixa o like aí e bora para essa segunda parte. Então bora para o algoritmo aqui, que é o passo a passo para que a gente consiga armar essas contas e deixar organizado para que a gente faça com números maiores, beleza? Aqui no primeiro exemplo, nós temos menos 160, menos 18, mais 25. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar pelos números que têm o mesmo sinal. Por exemplo, menos 60, menos 18. O que é importante de pensar? Voltar lá na ideia do banco. Pô, eu tô com menos 160 no banco. Gastei mais 18. Fui comprar uma coxinha com Coca-Cola, deu R$18. E aí, o meu saldo vai para quanto? Meu saldo vai ser mais negativo ainda. Beleza? Então, resolvendo aqui essa primeira, reparem que o fato dos dois sinais serem iguais aqui, menos 60 e menos 18, e pensando na ideia do banco, estou devendo 160, gastei 18, eu somo essas duas dívidas. Então, para a gente armar aqui, a gente vai fazer 160 mais 18. Ué, professor, mas ali não estava menos 160 menos 18? Exatamente. Como os dois são negativos e pensando na ideia do banco, a gente entende que a gente precisa juntar essas duas quantidades. E a ideia de juntar, ela vai aparecer aqui na forma armada como uma adição. E como que a gente faz isso? A gente precisa alinhar aqui à direita. Isso garante que a gente fique com unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim a gente deixe tudo onde deve estar. O segundo passo ali é de calcular uma diferença, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e sempre pense como extrato bancário, para não se confundir ali com os sinais. Então, bora lá. 0 mais 8 dá 8, 6 mais 1 dá 7, e 1 mais nada dá 1. Então, isso significa que agora nós temos mais 178? De jeito nenhum. Pensando na ideia do banco, isso é menos 178 mais 25. E agora, nós temos uma diferença para calcular. Como eu sei que é uma diferença? Porque eu tenho um número negativo e um número positivo. Então, a gente precisa saber ali a distância entre esses dois valores, a gente precisa calcular uma diferença. E ao calcular uma diferença, sempre colocar o maior número em cima. Beleza? Então, aqui ficaremos com 178 menos 25. Mesmo que ali no nosso cálculo não esteja escrito isso, a gente precisa sempre colocar o maior número em cima para que seja possível calcular a diferença entre eles. Então, olha só. 8 menos 5, 3. 7 menos 2 é 5. E 1 menos nada é 1. Então, no final das contas, nós ficaremos aqui com menos 153. Isso faz sentido com a ideia do banco? Faz super, porque se eu estou devendo 160, gasto 18 e depois recebo um Pix de 25, o meu saldo ainda vai ser negativo, mas aí vai ser negativo em menos 153 por conta dessas transferências que aconteceram ali. Bora resolver um outro exemplo aqui. Nós temos 217 menos 3 menos 1012. Esse menos 3, como nós conversamos na primeira parte da aula, ele tem como função pegar o oposto do menos 3. Quem que é o oposto de menos 3? 217 mais 3, que é o oposto de menos 3, menos 1012. Isso aqui vai ser igual 217 mais 3, é tranquilo de fazer de cabeça, a 220 menos 1012. Temos uma diferença para calcular. O maior número tem que ficar em cima. Então, bora armar aqui, ó. 1012 menos 220. 2 menos nada é 2. E aí, a gente chega numa situação aqui, né, gente? 1 menos 2. Como que eu vou fazer 1 menos 2? Tem 1, tem que tirar 2. Meio que não tem como, né? E aí, na escola, a gente aprende o quê? Eu sei que vocês já ouviram isso. A gente aprende, vou pegar emprestado.
que é meio zoado, né, gente? Porque a gente não pega emprestado, já que a gente não vai devolver, a gente vai roubar mesmo. Então, a gente pega aqui essa unidade de milhar, então aqui a gente vai ficar com 0 unidades de milhar, e passa aqui para centena. 10. Por quê? 10 centenas equivalem a 1 unidade de milhar. Só que o nosso problema estava aqui, né, gente? No 1 menos 2 que a gente não conseguiu resolver. Então, a gente tem que pegar essa centena aqui, pegar uma centena aqui e trazer ela aqui para a dezena. 10 dezenas equivalem a 1 centena. Como já tinha uma dezena aqui, a gente fica com 11. E agora está tudo certo para a gente fazer a nossa subtração. 11 menos 2, 9. 9 menos 2, 7. 792. Isso significa que a resposta do segundo exercício ali em roxo é igual a 792? De jeito nenhum. Pensa no banco. Tem R$220. Tive um imprevisto, tive que gastar 1.012. Meu saldo vai ficar negativo em 792. Agora eu vou dar uma limpada aqui no quadro para a gente resolver o terceiro exemplo. Aqui nós temos mais uma diferença para ser calculada. Essa faremos aqui de outra cor. O terceiro exercício é uma diferença entre 1.221 e 550, colocando sempre o maior em cima. 1 menos nada dá 1. 2 menos 5. De novo, vamos ter que pegar ali uma centena. Então, a gente pega uma aqui e traz para cá. 12 menos 5, 7. 1 menos 5 de novo não dá, então a gente vai ter que pegar um daqui e trazer ele para cá. Ficamos com 11 menos 5, que é 6. Então, a resposta final desse exercício aqui vai ser 671? De jeito nenhum. A resposta final do exercício 3 vai ser menos 671. De novo, pensando na ideia do banco. Então, essa foi a aula de hoje. Agora é hora de vocês praticarem um pouquinho. Deixei esses 2 exercícios aqui para vocês tentarem. Comenta aqui o que você encontrou nos exercícios 4 e 5 e no início da próxima aula eu coloco o gabarito para vocês. Sigam praticando e até lá!